Boa tarde, meu amado Brasil. Deus a bendeça. Hoje começamos o programa número 55 do amor sobrenatural de Deus. Como todos os dias, eu lembro-lhes de tocar o sininho da campainha preta e receber automaticamente todos os programas. Nós gravamos em espanhol, português, em inglês. Proximamente estaremos a gravar com tradução em ucraniano, em russo, em húngaro. Meus irmãos, desde o dia 1, Deus ha estabelecido sua vontade do chamado. Mas do chamado fora de toda precontexto e de tudo o que o ser humano entende que é Deus. Não, isto é um chamado pessoalmente do Espírito Santo, Deus mesmo, sobrenaturalmente, como é Deus. E hoje o Espírito Santo está-nos a lembrar uma palavra na Bíblia muito importante, que com isso quero nombrar qual é o tema que Deus quer trazer hoje. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem santidade é impossível agradar a Deus. E vemos, as Escrituras estão em Romanos 6, 22, e diz: mas agora que vocês han sido libertados do pecado e se han posto ao serviço de Deus, coletam santidade que os conduz à vida eterna. Nós temos que estabelecer, e é o que o Espírito Santo ha falado aqui desde o dia 1. Desde o dia 1. Desde o dia 1, o Espírito Santo ha falado e ha dito: eu quero interactuar contigo. Eu quero interactuar com você. Hasta o momento que você, e é muito importante, não aceite meu chamado, não aceite meu convencimento como Deus, que sou eu, Deus, que vou fazer em você. Você sigue sendo minha criação, não é meu filho. Porque, assim como eu disse nos mandamentos, no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, assim hoje estou a dizer: minha única maneira de conciliar a você comigo, como minha criação, e eu como seu Deus, é através do sacrifício de meu Filho, Jesus. Porque foi o novo pacto e foi o que eu determinei, que era a única maneira que você ia ser reconciliado comigo como seu Deus. Porque baixo o pecado, você convertiu-se em meu inimigo. Porque quando a carne leva uma vida em completa cumplicidade com o pecado, vai em contra completa de Deus.
E quando você é convencido por nada menos e nada mais que Deus, o Espírito Santo, você tem que entender claramente que se você aceita a Deus de verdade, você não peca. E quando Deus fala de cair, estamos a falar na caída e nas tentações e nos golpes que envia o inimigo. Mas não estamos a falar de cair e volver a pecar. Porque é impossível, porque Deus quita o pecado, tira o pecado de você. E como trabalha isso? Já hemos falado muitas vezes, mas hoje vamos a falarlo de novo. Quando você é confrontado e você é convencido pelo mesmo Deus, você se abre a porta espiritual e Deus mostra-lhe em espírito quem é você na carne. Porque você é como você. Que é o que faz em você que você ame o pecado? Quais foram as circunstâncias, as situações e as predeterminações na carne que levam-lhe a você a pecar? Quando Deus convence-te, imediatamente Deus abre-te o mistério da salvação. Por que foi a salvação? Que fez a salvação em você? Qual é a única oportunidade de você reconciliar-se com Deus? Quando você entende o mistério da salvação, que não houve outra maneira para você reconciliar-se, senão por um novo pacto, através do Filho de Deus, que foi entregado na cruz do Calvário, imediatamente o Espírito Santo, espiritualmente, revela-lhe o mistério da redenção. Por que a redenção? Porque só foi o Filho de Deus, o único Filho de Deus, que foi enviado livre de mancha, santo, perfeito, feito carne, que pagou o preço por seu pecado e por meu pecado. Foi o único que pudo aplacar a ira de Deus sobre o pecado do mundo. E levou toda a carga. E aí você é revelado, convencido da salvação. Desde esse momento, Deus, quando você aceita Jesus como seu Salvador, de coração, não por aceitar, não por a carne, não por emocionalidade, não porque você está em um problema e quer sair do problema e vem a Deus para ser tirado do problema. Não, Deus é muito mais que isso. Quando você aceita em completa rendição, baixo a unção do Espírito Santo e completa guia por Deus, você cambia. Você recebe, você aceita, você entrega em completa arrependimento do que foi e entrega a Deus sua nova vida. Se acabou o livre-arbítrio. Porque em Deus não há eu te aceito e vou levar minha vida de acordo com o mundo. Isso não trabalha assim. Isso não é ter a Deus. Isso é enganar-se a você. É por isso mesmo que Deus leva-te espiritualmente nesse passo. É por isso mesmo que Deus disse-te que eu sou o que vou pôr em você. O querer é o fazer. Quando você aceita o sacrifício de Cristo, você é bautizado com o Espírito Santo. É o mesmo Deus que mora em seu coração. E aí começa esta parte que diz em Romanos
pero agora, mas agora que vocês han sido liberados do pecado, que faz Deus? Uma vez Deus ensina-te quem eres tu na carne, tu aceitas, e Deus começa a tirar de você tudo aquelas raízes da amargura que foram produto de golpes na educação, desde que você nasceu. Tudo aquelas situações que marcaram sua vida são tiradas de você. Tudo aquelas situações que fazem você pecar, que fazem você reagir sobre pecados. Você reage e reage. Sua forma de ver, sua forma de actuar, sua forma de falar, sigue sendo a mesma forma que reage, sobre-reage e reage o pecado. E como Deus é perfeito em tudo o que faz, Deus garantiza-se em vai tirando tudo aquilo que são pedras de tropeço, para que você precisamente possa viver, que sua vida é exposta desde esse momento ao serviço de Deus, e que você vai coletar dia a dia os frutos em santidade, o que lhe vão a levar quando você seja chamado à vida eterna. E vamos a viver, a entender por quê. Quando você é tocado por Deus, quando você começa a ver o que é Deus, o primeiro que Deus faz em você é pôr seu amor. Um amor sobrenatural. Um amor que você não entende. Você começa a viver, passo a passo, uma vida em completa espiritualidade. Por quê? Porque Deus põe em você o querer e o fazer. Você vai buscar mais e mais a intercomunhão com Deus, a interlocação com Deus. Você vai mais e mais de joelhos, em solidão com Deus. Mais e mais. Você vai entregar o que está a sentir, o que está a viver, e vai entregar completa rendição com Deus. E Deus vai lhe poner, segundo vai tirando de você aqueles pecados de você, porque com o amor de Deus, que é sobrenatural, onde você começa a querer-se de uma maneira, e não estamos falando de narcisismo, não. Tire toda a percepção da carne e emoção. Isso não é Deus. Quando você começa a viver a essência do que é o Espírito Santo em você, o amor de Deus, você vai entender que você ama-se diferentemente. Por quê? Porque a essência de ter o amor de Deus concretiza-se em você, você sente-lo no espírito, alma e coração, que Deus é o primeiro em tudo. Uau! Sim, o primeiro em tudo. Deus é o primeiro em seus pensamentos. Deus é o primeiro em sua forma de falar. Deus é o primeiro em sua forma de agir. Deus é o primeiro em sua forma de amar. Já você ama todo mundo por igual. E como é isso? Sim. Você vai amar a seu irmão, a sua irmã, igual que ama ao rapaz da calle, da rua. Igualito. Por quê? Porque os conceitos do amor já não vão estar preestabelecidos em sua carne. Vão estar preestabelecidos em essência que Deus simiu em você, quando Ele fez presença em você.
Agora você entende quando em Romanos diz: já vocês foram liberados? E quando falamos de cair, falamos cair nos momentos de confusão, nos momentos de dúvida, nos momentos de temor, mas não em pecado, porque Deus tira o pecado. O pecado que Deus tira de você, você não faça de novo. Assim de sencillo. E você vai desfrutando a essência de ter a Deus em seu coração. É algo fora da carne, é sobrenatural. Porque isso é a essência do que é Deus. Deus é sobrenatural. E quando você entende verdadeiramente a essência de Deus em cada um dos seus aspectos de sua vida, porque reflexam-se em como você sente, nadie vem lhe a dizer como isso, porque lo sente você. Você quer compartilhar seu amor. Você quer compartilhar a essência de que outros sintam o que você sente, de que outros recebam o que você recebe. Porque o primeiro que Deus põe em seu amor é o anelo de amar a Deus por cima de tudo. E quando você entende que quando você recebe esse anelo, que é Deus por cima de tudo, é por cima de tudo. Você ama a Deus por cima de você. Você ama a Deus por cima de sua esposa, de seu esposo, de seus filhos, de sua parentela. E quando você sente esse amor, você compreende em completa humildade sobrenatural. E você sente-se completamente guiado por Deus. A essência de você é sentir o que Deus sente. E por tal razão, você vai sentir-se sempre completamente em humildade. Você vai ter humildade em pensar. Vai pensar em humildade. Você vai ter humildade em falar. Você vai ter humildade em agir. Você vai ter humildade sobre tudo aquele que é seu próximo. Não importa quem seja. Você vai agir com humildade. E vai cair? Sim, vai cair. Porque você está na carne. Mas você tem um Pai que levanta-lhe. Você não vai volver a pecar. Isso não. Porque Deus garantiza-se com sua presença em seu coração que você não volte atrás. Porque quando você aceita a Deus de coração, não há tal emoção. Não há tal emoção. Não existe isso. Seus preceitos carnais cambiam. Já não é o que você pensava que era Deus. Já não é como você entendia que era agradar a Deus. Já não é como você sentia-se cômodo, percebendo que agradava a Deus de uma maneira e equivocando-se grandemente, que estava isso levando-lo passo a passo ao inferno. E vou pôr um exemplo, para que você entenda de que estamos a falar. Você disse que ama a Deus, correto? Você ama a Deus que não o vê. Mas, sin embargo, você odia a esta e aquela pessoa. Odia-lo. Inveja-lo. Faz macumberia contra ela. Deseja no mais profundo de seu coração que essa pessoa fracasse. Que essa pessoa não seja feliz. Que essa pessoa não saia adiante. Por inveja, por não sei o quê. Mas, sin embargo, você vai de joelhos à noite a orar a Deus, entendendo que Deus se agrada de sua oração. E não é verdade. Porque você tem a Deus na boca,
mas seu coração está completamente cheio de raízes de amargura, de ódio, de inveja e de todo tipo de sentimento em contra de uma pessoa ou de outra pessoa. Agora você entende que seguir a Deus não é de boca, que aceitar o verdadeiro chamado não é de boca. E vou lhe explicar por quê. Quando fala aqui em Romanos, eu tiro-te. Primeiro você tem que entender que a obra que começa Deus em você, quando você arrepende-se sobrenaturalmente, de verdade e de coração, essa obra não volta atrás. O que Deus começa em você, verdadeiramente, se você aceita, Deus consiga seguir adiante. Porque Deus não se equivoca. Por quê? Porque aceitar o convencimento, aceitar a salvação de verdade de coração de Cristo Jesus em você, você entrega o que verdadeiramente o que é, o que lhe foi revelado no Espírito. Já a sua vida não começa, não está mais a viver na carne. Já seu coração, espírito e alma são que controlam sua carne. Não é diferente, não é inversa. Antes era a carne que controlava as suas ações e fazia você pecar. Agora é diferente. Agora é a unção de Deus, a presença de Deus em seu coração, fazendo a diferença. Por quê? Está claro, meu amigo. É Deus. Minha amiga, é Deus. Você é uma pessoa extremadamente inteligente e tem que entender, e mais quando se é revelado no Espírito, quando você entenda sobrenaturalmente quem é Deus, você vai compreender que não há maneira de você pecar tendo a Deus em seu coração. Você peca se não tem a Deus em seu coração. Você quer saber se você tem a Deus no coração? Se você fala de Deus, mas peca contra Deus. Não há melhor prova que isso. E tem que entender que quando Deus disse, já vocês são meus, já são meus filhos, já estão ao serviço meu. Já o processo que leva-lo à vida eterna, qual é? A santificação. E qual é a santificação? Coleitar a santidade. E que é coleitar a santidade? É coleitar, você coleta os frutos do Espírito Santo. Por quê? Porque já Deus, com seu amor, tira de você toda a raiz da amargura, tudo aquilo que não é de Deus. E você começa a agir como? Quando você mentia, já você não vai mentir, foi tirado. Quando você falava malas palavras, asneiras, todo tipo de palavras sujas em sua boca, já não mais. Porque é a presença de Deus que está em seu coração. Quando você tinha maus pensamentos, já não mais. Porque Deus tira a vaidade, a inveja e põe benignidade. Que é benignidade? É ver o amor de Deus, a essência do que Deus está a fazer a você em outro. E quando você vê que está vivendo os cambios que Deus está a fazer em você, você está coleitando os frutos que levam-lhe à eternidade. E quais são os frutos? Qual é a colheita? Os cambios que você recebe verdadeiramente, sobrenaturalmente de Deus, produzem-se em sua vida. Com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus parentes, a parentela, com os vizinhos, com o próximo em geral. Você vai dar frutos. Você vai reflexar
que você verdadeiramente tem a Deus. E vai reflexar em todos os aspectos de sua vida que Deus é o primeiro em sua vida. Porque Deus tira tudo aquela podredumbre que há em você e põe os vestidos dos frutos que levam-lo a produzir e coleitar. Cada boa ação é uma colheita para o reino de Deus. Cada boa ação que produz que outro queira do que você tem é uma colheita que você tem em seu livro, em seu recorde para Deus. Cada ação que dá mais e mais frutos em você, você está a coleitar a garantia para a vida eterna. E tem que entender isto. Eu fui 30 anos religioso, de ter a Deus na boca constantemente, mas minhas ações ditavam completamente o que era Deus, o que é Deus. Vocês têm que entender algo. Não há maneira, quando você é revelado espiritualmente quem é Deus, não há maneira que você em sua carne possa ver a Deus. Não há maneira que você tenha este pouquinho de pecado, vai ver a Deus. Agora você entende que as obras da carne não te levam a ver a Deus. É mentira. Se você não é transformado por Deus, você está fazendo obras de carne, entendendo que vai pagar, que suas ações vão a garantir-lhe e vão a comprar a salvação. E a salvação não se compra. A salvação é recebida por graça. E se por graça você é chamado, baixo um privilégio que Deus está lhe a dar hoje, tome vantagem disso. Tome-lo. 3/4 partes da humanidade vão a ser arrasadas. Já estamos vendo ontem em Marrocos o temblor, e assim vão haver muito mais. Por quê? Porque de Deus não se burla a humanidade. Entenda isso. E quando você enxerga a realidade revelada por Deus, meu amigo, você não vai querer outra coisa. Não há tal coisa que eu tenho a Deus e eu peco. Não existe isso. A obra que verdadeiramente você aceita de coração em você, que começa a Deus, Deus põe e bautiza-lo com o Espírito Santo. Não há maneira que você volte a pecar. Não há maneira que você seja a mesma pessoa que era antes. Impossível. Agora você entende que isto não é questão de religiões, de rituais feitos por homem, de percepções feitas por o diabo, porque o diabo lhe interessa que você siga crendo na carne e nas emoções, que Deus é isso que você pensa. Mas isso não é Deus. Não. Porque Deus é pureza, meu amigo, minha amiga. Porque quando você conhece a essência do que é Deus espiritualmente, você entende que Deus é santidade completa. Você entende a majestade de Deus. Você entende que Deus não pode ser enganado, que Deus está em todos os lugares. E você entende a justiça de Deus. Você entende que a misericórdia de Deus e a bondade de Deus vai atada ao que lhe foi revelado do mistério da redenção. Já foi pago o seu preço. E para você ser perdoado, você tem que arrepender-se de verdade. Não pode ser emocional. Isso não existe no reino de Deus.
Quando falamos, e o Espírito Santo está a falar aqui, desde o dia 1, sobre as religiões e sobre as dogmas e doutrinas. Por quê? Porque Deus está por cima de tudo isso. Porque Deus disse: vou ir e predicar as boas novas de salvação. Isso é o Evangelho. Ir a predicar a realidade do que é Deus. A verdade de um estilo de vida que te faz coletar para a vida eterna. Isso é ir e predicar o Evangelho, boas novas de salvação. Agora você entende? Não é ir e nombrá-lo na boca e seguir pecando. Isso não é de Deus. Quando nós somos revelados por Espírito Santo, você recebe, entre os dons do Espírito Santo, está a revelação, a sabedoria. Deus vai lhe preparar para que você dê frutos aqui na terra. Para que vá caminhando em santidade, nas colheitas de santidade, que são como Deus faz em você, que você possa agir em completa obediência e comunhão com Deus. Começando por uma constante comunhão com Deus, uma constante oração com Deus. Se para você é mais importante ir ao cine ou ir a uma festa para beber tragos com amigos, que dedicar-lhe o tempo que tem que dedicar-lhe a Deus, você não tem a Deus. Agora entende o que ter a Deus é dar-lhe primeiro em todo a Deus. Okay? Quando você tem a Deus, você deixa de desfrutar as coisas do mundo. Começa a desfrutar e ver o mundo desde a perspectiva do que é Deus. Não vai necessitar nada do mundo, porque isso não vai encher. Isso não vai a pôr em você nada. Okay? Quando você descobre, por a revelação de Deus, ter a Deus em seu coração, sua vida cambia. Você vai desfrutar na vida, claro, mas vai desfrutar diferentemente, sanamente, santamente. A santidade de você vai estar em cada aspecto de sua vida. E você vai desfrutar. Muita gente crê, não, se sigo a Deus, não desfrutas o que eras apegado a fazer. Porque eras apegado a mentir, a roubar, a fornicar, a prostituição, a pornografia. Tendo a Deus não vai ter nada disso. Não te vai fazer falta. Vas a ter dinheiro porque vais a ser um melhor profissional em tua profissão, mas o dinheiro não vai ser teu Deus. Tudo o contrário. Vais a ter mais e mais para poder compartilhar com aqueles que necessitam. O sentido de tua vida vai ser servir a Deus e é criar a colheita em santidade que te leva à vida eterna. Antes de terminar, eu quero dar um exemplo para que entendam o que é a religiosidade e entendam o que é as percepções feitas por um homem em referência a Deus. As percepções feitas por um homem em referência a Deus
são todas equivocadas, porque estão feitas na carne e na emoção. Não são de coração, não são de verdade. O outro dia estava a levar a minha mãe, porque estou de visita cá. Estava a levar a minha mãe ao salão de beleza. E no tempo que ela estava aí, frente ao salão, havia uma igreja grande. Eu senti um espírito ir a orar. Deixa-me ir a orar ao púlpito, frente à cruz. E estavam a terminar de fazer um culto. E eu disse a um dos diáconos, dos ugieres, eu posso passar ao fronte do púlpito, porque quero pôr meus joelhos a orar. Disseram que não. Não se podia. Agora vocês entendem o que é a religiosidade dogmatizada em rotinas e regras feitas por homem. Eles não se importaram se essa oração ia dar-me salvação. Eles não me disseram, venha, vamos orar com você. E digo-lo com toda a franqueza, porque eu fui religioso. Mais de 6.000 igrejas eu conheço. Muito mais. Em 20 anos, 20 e pico anos de religioso. Eu sei o que posso dizer-lhes a você. É isso é o que Deus detesta. E deixem-me dizer-lhes claro. O juízo primeiro vem por as igrejas. São as primeiras que vão ser destruídas. Por completo. Deus não interessa suas ações na carne e na emoção. Deus interessa seu coração. E não é verdade que se você tem a Deus, não possa agir como é Deus. É impossível. Agora você entende. Deus está a fazer outro chamado hoje. Não há muito tempo, hein? Deixem-me recordar-lhes o número que o Espírito Santo está a me dizer. Ontem deu-me Isaías 34. O número de 3/4 partes da humanidade vão a ser destruídas. Já viram ontem o que passou, ou repito agora, em Marruecos. E assim em muitos lugares. Minha pergunta é, honestamente, você é uma pessoa inteligente, aonde você quer ir? Ao inferno ou ao céu? Honestamente. Pergunte-se, vá ao espelho e faça-se essa pergunta. Aonde eu quero ir, verdadeiramente? Eu quero ir ao céu. Bom, se você quer ir ao céu, receba de verdade o convencimento de Deus no seu coração. Deixe de julgar com Deus. Olvide-se da humanidade e da emocionalidade religiosa, que isso não lhe vai dar a salvação. Como todos os dias, irmãos, o Espírito Santo está a dizer hoje, busca-me mentre eu posso ser achado. Não porque eu me vou, porque posso chamar-te esta noite. E se você não tem as contas arranjadas comigo em completo arrependimento, de verdade, você vai para o inferno. Boa tarde.